Se a gente parar para pensar, o risco está em todo lugar. Sério, desde as coisinhas mais simples do dia a dia até as operações mais complexas lá no trabalho. Mas o que significa de verdade gerenciar esses riscos? E como é que a gente transforma esse conceito que parece tão abstrato em ações que de fato protegem as pessoas? Bom, é exatamente isso que a gente vai destrinchar hoje, usando a principal norma do Brasil sobre o assunto como nosso guia. Vamos nessa? Olha, essa citação já define o nosso ponto de partida com perfeição. A meta não é criar um mundo sem nenhum risco. Isso, convenhamos, é impossível. A questão é criar um ambiente onde os riscos são conhecidos, são entendidos e, o mais importante de tudo, controlados. É uma virada de chave, sair da ideia de eliminação para entrar na ideia de gestão inteligente. E essa história de lidar com o risco não é de hoje, não. Na verdade, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. Cada passo que a gente deu como civilização, sabe? Desde a primeira ferramenta de pedra até a tecnologia de ponta de hoje, sempre veio acompanhado de novos perigos que a gente precisou aprender a gerenciar. Se a gente fizer uma viagem rápida no tempo, lá na era primitiva, o risco estava ligado à sobrevivência mais básica, né? Caçar, pescar. Depois, com a Revolução Industrial, a escala mudou completamente. As fábricas trouxeram perigos num nível que ninguém nunca tinha visto. E hoje em dia? Bom, a complexidade é tão grande que exige uma abordagem muito mais sofisticada, um sistema pensado, estruturado, que vai muito além do simples instinto. É exatamente aí que entra a legislação moderna. No Brasil, essa abordagem sistemática tem nome e sobrenome: Norma Regulamentadora número 01, ou, para simplificar, NR01. Ela é basicamente a pedra fundamental da segurança e saúde no trabalho no país inteiro. E o ponto-chave é este. A NR01 não é uma sugestão. Ela vale para todo mundo, todos os empregadores e empregados, não importa se na cidade ou no campo. Ela cria uma obrigação legal de cuidar da segurança, estabelecendo um patamar mínimo que toda e qualquer empresa precisa seguir. Ponto final. Agora, para gerenciar riscos, primeiro a gente precisa falar a mesma língua. E a norma faz uma distinção muito clara entre duas palavras. A primeira é perigo. O que é um perigo? É a fonte, a causa raiz. Pode ser uma máquina que está sem proteção, uma substância química, um piso escorregadio. É o que tem o potencial de machucar. Já o risco é uma análise. Vamos usar o mesmo exemplo: o piso escorregadio é o perigo. O risco, por sua vez, é a combinação da probabilidade de alguém de fato escorregar ali com a gravidade da lesão que essa queda pode causar. Entender essa diferença é crucial para a gente poder priorizar o que é mais urgente. Certo, mas de quem é essa tarefa então? A NR01 deixa bem claro que segurança no trabalho não é uma via de mão única, não é algo que vem só de cima para baixo. Pelo contrário, ela é construída como uma verdadeira parceria, uma responsabilidade que é dividida entre todo mundo. E aqui a gente vê como essas responsabilidades se encaixam, como se fossem as engrenagens de um relógio. De um lado, o empregador tem que informar, implementar as medidas, dar o equipamento. Do outro, o trabalhador tem que cumprir as regras, usar o EPI direitinho e colaborar. Um lado simplesmente não funciona sem o outro, sabe? É um sistema onde todo mundo depende de todo mundo. Mas como é que tudo isso sai do papel e se transforma em algo prático no dia a dia? A NR01 exige que toda essa estrutura seja organizada no que ela chama de Programa de Gerenciamento de Riscos, o famoso PGR. A melhor maneira de pensar no PGR é essa mesma, um check-up de saúde contínuo da empresa. Funciona assim. Primeiro, vem o diagnóstico, que é identificar os perigos. Depois, o prognóstico, que é quando a gente avalia os riscos. E, por fim, o plano de tratamento, que são as medidas de controle. E assim como a nossa saúde, não é uma coisa que se faz uma vez e pronto, esquece. É constante. E esse ciclo funciona de forma contínua, sabe? Começa identificando, aí passa para avaliação e classificação, que leva à implementação das medidas e, por fim, ao monitoramento. E esse monitoramento, por sua vez, já serve de base para novas identificações. É um processo vivo, dinâmico, que precisa ser revisto sempre que alguma coisa importante mudar no ambiente de trabalho. O PGR não é só um conceito abstrato, uma ideia. Ele se materializa, ele vira algo concreto através de documentos bem específicos que guiam todo o processo. Vamos ver como essa estrutura se organiza na prática. O primeiro documento essencial é o inventário de riscos. Pense nele como se fosse um grande raio-x de tudo que envolve segurança na empresa. Ele descreve os ambientes, os processos, os perigos, quem está exposto, o que já é feito para proteger as pessoas e, claro, a avaliação de cada risco. É a fotografia completa da situação atual. E com base nesse inventário, nasce o segundo documento, o plano de ação. Se o inventário é o diagnóstico, o plano de ação é a receita. Ele diz exatamente o que precisa ser feito,
quando vai ser feito, quem é o responsável e como a gente vai saber se deu certo. É aqui que a estratégia vira ação de verdade, com metas e prazos bem definidos. Então, no fim das contas, qual é o objetivo maior por trás de toda essa estrutura, de toda essa documentação? A resposta é, ao mesmo tempo, muito simples e muito profunda. E aqui a gente volta para o nosso ponto de partida. O gerenciamento de riscos do jeito que a NR01 orienta é uma estratégia proativa. Ele busca criar locais de trabalho mais seguros e mais saudáveis, não fingindo que os riscos não existem, mas sim controlando eles de forma inteligente. O resultado disso é um ambiente mais resiliente que protege o que existe de mais valioso, as pessoas. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O mundo do trabalho não para de mudar. Automação, inteligência artificial, novas formas de trabalho remoto, tudo isso traz novos desafios, novos perigos. A pergunta que fica no ar é: como essa estrutura de gerenciamento de riscos vai se adaptar para proteger a gente dos perigos que talvez a gente ainda nem conheça?